Já alguma vez estiveste num sítio lotado, rodeada por centenas de vozes, mas sentiste-te totalmente invisível? Eu não só senti isso, como vivi isso. O meu nome é Genevieve Kensington, a última descendente de uma linhagem desonrada. Na grande festa do solstício de inverno do Alfa, fui atirada para o canto mais escuro e frio do grande salão, um lugar destinado a ser esquecido pela história. Mas o destino é um escritor cruel e distorcido. Enquanto eu olhava para o meu prato vazio, a rezar para que a noite acabasse, a mulher mais temida do reino, a própria rainha-mãe, parou na minha mesa. Ela olhou para mim com olhos antigos e penetrantes. Depois inclinou-se para o ouvido do implacável rei Alfa, sussurrando as palavras que destruiriam a minha vida tranquila para sempre. Meu filho, essa é a tua lua desvanecida. Ainda me lembro do frio cortante que varreu o grande salão do castelo Blackwood naquela noite. Era o solstício de inverno, a noite mais sagrada e politicamente vital do nosso mundo. Durante semanas, o castelo tinha sido um ninho de preparativos frenéticos, com cheiro a cera de abelha, agulhas de pinheiro e o tangue de ferro de suor nervoso. Como pupila do clã Blackwood, um termo educado para refúgio por caridade, a minha presença era obrigatória, mas a minha visibilidade era altamente desencorajada. Eu era uma Kensington. 3 anos antes, o meu pai, Lord Silas Kensington, foi acusado de conspirar com lobos rebeldes para minar as fronteiras do reino. Ele foi executado. O meu irmão Alex desapareceu nas terras mortas, e eu fui despojada dos meus títulos, da minha riqueza e da minha dignidade. O rei, na sua misericórdia, permitiu-me viver como uma arquivista de baixo escalão nas poeirentas bibliotecas do castelo. Eu era uma ômega por estatuto, embora a minha linhagem fosse outrora pura alfa. Sobrevivi, mantendo a cabeça baixa, enterrando-me em pergaminhos antigos e fingindo que os sussurros nos corredores não queimavam os meus ouvidos. O grande salão era uma obra-prima de brutalismo medieval e opulência. Enormes candelabros de ferro pendiam dos tetos abobadados de pedra, gotejando com milhares de velas brancas que lançavam um brilho dourado cintilante sobre o mar de nobreza. As longas mesas de carvalho ganiam sob o peso do banquete. Javali assado com maçãs na boca, vinho especiado a fumegar em caldeirões de prata, travessas de vegetais de raiz glaciados e torres de bolos açucarados. O ar estava espesso, sufocantemente espesso, com o choque de perfumes fortes, comida rica e os feromônios primais subjacentes de centenas de lobos a mascararem os seus instintos dominantes com modos de corte. E eu estava sentada no fundo do salão, espremida entre um velho historiador surdo chamado Mestre Cedric e um grupo de escudeiros de baixo escalão que riam e cheiravam fracamente a feno de estábulo e cerveja azeda. Eu usava um velho vestido de veludo azul meia-noite, herdado. Estava 5 anos fora de moda, com as pontas gastas e um cheiro fraco a camuflagem. Tinha tentado remendar a renda da gola, mas sabia que parecia exatamente o que era, um fantasma a assombrar as bordas de um mundo vibrante e a respirar. Olha para ela, a tentar encolher-se na alvenaria. Uma voz venenosa e alta flutuou da mesa adjacente. Era Lady Beatrice, do clã Silver Peak, uma loba impressionante com cabelo da cor de ouro fiado e um coração tão frio como a tundra de inverno. Pensava que o rei teria a decência de deixar a filha do traidor nas masmorras numa noite como esta. Não virei a cabeça. Mantive os olhos fixos nos veios da mesa de madeira, as mãos dobradas firmemente no meu colo, as unhas a cravarem-se nas minhas palmas para me ancorar. Se eu não reagisse, acabariam por se aborrecer. Essa era a regra de sobrevivência que eu tinha aprendido da maneira mais difícil. De repente, o silêncio ensurdecedor do salão foi cortado pelo toque de trompas de bronze. As pesadas portas de carvalho da frente do salão abriram-se com um estrondo retumbante. Todos se levantaram. Esforcei-me por me levantar, mantendo a cabeça baixa em reverência. Entrou o rei Gideon do clã Blackwood. Era uma figura aterradora de um homem, alto, ombros largos, movendo-se com a graça letal e enrolada de um predador que nunca conhecera a derrota. O seu cabelo escuro estava penteado para trás, e uma cicatriz prateada e irregular cortava o lado esquerdo da sua mandíbula.
uma lembrança das guerras da fronteira. Usava uma túnica de seda obsidiana bordada com o brasão de lobo prateado da sua casa. Mas foram os seus olhos que fizeram as pessoas tremerem. Era um cinzento gelado e penetrante que parecia despir carne e osso para julgar a alma por baixo. Apegada possessivamente ao seu braço direito estava a duquesa Isolda, a fêmea alfa do clã Silver Peak e a irmã mais velha de Beatriz. Isolda era deslumbrantemente bela, drapeada em seda carmesim e diamantes, exalando poder e ambição implacável. Os rumores eram altos e claros. Esta noite, o solstício de inverno, era a noite em que o rei Gideon anunciaria formalmente Isolda como a sua mate escolhida. Era um golpe de mestre político, unindo os dois clãs mais poderosos do continente contra as crescentes ameaças rebeldes no norte. Não era um romance. Gideon era notoriamente frio, intocado pelas emoções mais suaves da nossa espécie. Mas no nosso mundo, o poder sempre superava o romance. Mas foi a mulher que caminhava ligeiramente atrás de Gideon que comandou o verdadeiro silêncio da sala. A rainha-mãe Rosalind. Era uma lenda envolta em seda e veludo escuro. Caminhava com uma bengala de weirwood polido, as costas direitas, a expressão ilegível. Rosalind era uma vidente, um traço raro e antigo. Era cega do olho esquerdo, que estava turvo com uma película branca leitoso. Mas dizia-se que o seu olho cego via os fios do destino, enquanto o seu olho bom via os pecados dos homens. Era a arquiteta por trás do trono de Gideon, uma estratega implacável que tinha envenenado rivais e iniciado guerras com um único movimento do seu pulso. Enquanto eles tomavam os seus lugares na mesa elevada, o banquete de festejos começou. Sentei-me novamente, a beliscar um pedaço de pão frio, desesperada para que o relógio batesse à meia-noite, para que pudesse recuar para minha câmara esburacada nos arquivos. Eu não fazia ideia de que as areias da minha ampulheta tinham acabado de esgotar. Durante as primeiras 2 horas, o banquete decorreu exatamente como esperado. O vinho fluía livremente. Os bardos tocavam alaúdes animados e tambores pesados, e a nobreza envolvia-se nas suas intrincadas e mortais danças de política e flerte. A duquesa Isolda sentava-se praticamente no colo de Gideon, dando-lhe uvas e rindo alto demais em piadas que ela não podia achar engraçadas. Gideon suportava as suas afeições com uma mandíbula rígida e um olhar vazio, parecendo mais uma estátua esculpida em granito do que um alfa vivo e a respirar. Eu permaneci no meu canto escuro. Mestre Cedric tinha adormecido, a cabeça perigosamente perto da sua tigela de ensopado. Dei um gole lento no meu vinho diluído, os olhos a vasculharem a sala por puro tédio. Então a música mudou. A animada dig dissolveu-se numa melodia lenta e assombrosa, tocada em violoncelos e harpas. Era a dança de acasalamento. Por tradição, os lobos não acasalados levavam-se para o centro do palco, os seus sentidos a intensificarem-se, à procura de uma centelha da ligação desvanecida que a deusa da lua concedia a alguns sortudos. Gideon não se levantou para dançar com Isolda. Isso foi notado por todos. Em vez disso, a rainha-mãe Rosalind levantou-se lentamente do seu trono. Um silêncio caiu sobre o salão, espalhando-se da mesa elevada, como uma pedra atirada para um lago calmo. A rainha-mãe raramente se movia durante o banquete. Era conhecida por sentar-se, observar e julgar, mas esta noite ela agarrou a sua bengala de weirwood e começou a descer os degraus de pedra em direção ao chão principal. Os dançarinos separaram-se imediatamente, tropeçando uns nos outros para abrir caminho. Rosalind caminhava com um ritmo lento e constante, batida, passo, batida, passo. O seu olho bom escaneava a sala, enquanto o seu olho leitoso parecia olhar para uma dimensão que nenhum de nós podia perceber. Ela passou pelos altos senhores. Ela contornou os ricos mercadores. Ela ignorou os generais condecorados. Batida, passo. O meu coração começou a bater um pouco mais rápido. Ela estava a descer pelo corredor central, a dirigir-se para o fundo do salão, em direção às sombras, em direção aos párias. O que está a velha bruxa a fazer? Um escudeiro murmurou nervosamente ao meu lado. Cala a boca, tolo.
sibilei baixinho, aterrorizada que a sua insolência pudesse atrair a sua ira para toda a nossa secção. Batida. Passo. Ela estava a 3 metros de distância. 1,5 metros. Baixei a cabeça, a olhar intensamente para o meu pão meio comido, a tentar tornar-me o mais pequena possível. Por favor, passa por mim. Rezei à deusa da lua. Por favor, eu não sou ninguém. Eu não sou nada. O tic-tac da sua bengala parou. O silêncio no grande salão era absoluto. Até os músicos tinham parado de tocar. O único som era o crepitar das enormes lareiras. Vi a bainha do seu vestido de veludo escuro roçar na ponta do meu sapato de couro gasto. Lenta e agonizantemente, olhei para cima. A rainha mãe Rosalind estava mesmo em frente a mim. De perto, a aura de magia antiga que irradiava dela era sufocante. Cheirava a ozono, ervas esmagadas e sangue velho. O seu olho leitoso fixou-se no meu rosto, e por um segundo aterrador, senti como se ela estivesse a ler cada memória, cada medo, cada oração desesperada que eu alguma vez tinha sussurrado no escuro. Ela estendeu uma mão pálida e trêmula, coberta de anéis de prata pesados. Hesitei, mas não me atrevi a afastar-me. Os seus dedos frios e ósseos agarraram o meu queixo, inclinando o meu rosto para a luz das velas. Um choque elétrico agudo percorreu a minha mandíbula, onde ela me tocou, disparando diretamente pela minha espinha. Ofeguei, os meus olhos arregalados. Kensington, ela grasnou. A sua voz era como folhas secas a arranhar uma lápide. Sim, vossa graça, sussurrei. A minha voz tremia tanto que mal a reconheci. Ela olhou para mim por um longo momento, sem respirar. Um sorriso estranho e retorcido apareceu nos seus lábios finos. As raízes estão mortas, murmurou enigmaticamente. Mas o solo esconde uma semente de pura prata. Ela soltou o meu queixo. O choque elétrico desapareceu, deixando-me a sentir-me oca e fria. Sem uma palavra, Rosalind virou-se e começou a longa caminhada de volta para a mesa elevada. Batida, passo, batida, passo. Soltei um suspiro que não sabia que estava a aprender. As minhas mãos tremiam tanto que tive de as esconder debaixo da mesa. Os escudeiros ao meu lado olhavam para mim com olhos arregalados e aterrorizados, afastando as suas cadeiras como se eu tivesse apanhado a peste de repente. Observei Rosalind a subir as escadas. Gideon estava inclinado no seu trono, a testa franzida numa carranca profunda e perigosa. Ele não gostava de imprevisibilidade, e a sua mãe tinha acabado de fazer um espetáculo muito público. A duquesa Isolda parecia furiosa, os seus lábios perfeitamente pintados reduzidos a uma linha branca. Rosalind chegou ao lado do rei. Inclinou-se, pousando uma mão no braço da sua cadeira de madeira. Aproximou os lábios do seu ouvido. O salão estava tão absolutamente silencioso que, mesmo a 15 metros de distância, a sua voz transportava-se pela corrente de ar, amplificada pela acústica do teto abobadado. Cancele o tratado com Silver Peak, sussurrou ela. Gideon enrijeceu. Mãe, que loucura é esta? Ele sibilou de volta, embora a sua voz estivesse rigidamente controlada. Rosalind levantou lentamente a sua bengala, o cabo com cabeça de lobo prateada a brilhar à luz do fogo, e apontou-a diretamente através da sala, diretamente para mim. Meu filho, sussurrou ela, a sua voz ecoando nas paredes de pedra, cortando as alianças políticas, os planos cuidadosamente traçados e toda a minha existência. Essa é a tua lua desvanecida. O mundo pareceu parar de girar por uma fração de segundo. Ninguém se moveu. Então a mão de Gideon apertou o cálice de prata que ele estava a segurar. Com um esmagamento nauseante, o metal pesado dobrou e desmoronou-se na sua mão. Vinho vermelho escuro derramou-se sobre os seus nós dos dedos, a pingar para o chão como sangue fresco. O pandemônio irrompeu. Começou como um murmúrio baixo, uma respiração coletiva de 300 nobres, antes de explodir num rugido ensurdecedor de ultraje, choque e descrença. Uma Kensington! Lord Cedric gritou da frente, batendo com o punho na mesa. Uma cria de traidor. A rainha-mãe perdeu a cabeça com a idade. Outra voz gritou. Mas eu não ouvi nada disso. Toda a minha atenção estava focada na mesa elevada. Nele. Gideon levantou-se lentamente.
Atirou o cálice esmagado e a pingar para o lado. Ele não olhou para a mãe, nem para a duquesa Isolda a gritar, que agora agarrava o seu braço e gritava sobre insultos e votos quebrados. Ele apenas olhou para mim através da vasta extensão do grande salão, os seus olhos cinzentos gelados fixos nos meus. E então aconteceu. O lobo adormecido dentro de mim, o espírito que eu tinha suprimido e faminto durante 3 anos para sobreviver como uma ômega humilde, de repente despertou violentamente. Ele arranhou meu peito, uivando em reconhecimento. Um cheiro atingiu-me. Não o cheiro das carnes assadas ou dos perfumes fortes, mas uma onda súbita e avassaladora de agulhas de pinheiro frescas, petricor e geada profunda de inverno. Foi o cheiro mais inebriante e aterrador que alguma vez experimentei. Contornou o meu cérebro e afundou-se diretamente na minha alma. Mate, o meu lobo choramingou, um som patético e desesperado que ecoou na minha mente. Vi as narinas de Gideon dilatarem-se. Ele também tinha apanhado o meu cheiro. O lendário rei, o homem feito de pedra e ferro, tropeçou fisicamente um meio passo para a frente, como se tivesse sido atingido no peito por um ariete. A compreensão atingiu as suas feições, o ligeiro alargamento dos seus olhos, os lábios entreabertos, a súbita e superficial inspiração de ar. Ele sentiu a ligação. A deusa da lua tinha amarrado as nossas almas. Gideon! Isolda gritou, a voz a rachar de histeria. Diz-lhes que é mentira. Ela é um rato das masmorras. Gideon ignorou-a. Desceu do púlpito. A multidão abriu-se para ele instantaneamente, silenciando mais uma vez enquanto o rei Alfa descia pelo corredor central. Ele não caminhou com o passo lento e medido da sua mãe. Moveu-se com a velocidade aterradora de um predador a concentrar-se numa presa. O pânico apoderou-se de mim. O meu instinto de fuga gritou-me para correr, para me arrastar pelas portas dos servos e desaparecer na noite nevada, mas os meus membros pareciam de chumbo. A ligação de Mate era uma força gravitacional, ancorando-me no local, exigindo que eu me submetesse ao alfa que se aproximava. Ele parou a meros 60 centímetros de distância. Era tão alto que tive de inclinar o pescoço para olhar para o seu rosto. De perto, a cicatriz na sua mandíbula parecia brutal. A pele estava enrugada e branca. O cheiro a pinho e geada era tão forte que me deixava tonta. Queria estender a mão. Os meus dedos contraíram-se com um impulso instintivo desesperado de tocar no seu rosto, de enterrar as minhas mãos no seu cabelo escuro. Ele olhou para mim. Por um breve segundo, vi um vislumbre de vulnerabilidade naqueles olhos gelados. Uma saudade profunda e devastadora que espelhava a minha, mas desapareceu tão rapidamente como apareceu, engolida por uma raiva fria e impenetrável. Gideon era um rei primeiro, um lobo segundo, e eu era o desastre político que estava prestes a arruinar o seu reino. Genevieve Kensington, disse ele suavemente. A sua voz era um barítono grave e rouco que vibrava no meu peito. Meu rei, ofeguei, incapaz de desviar o olhar do dele. Ele inclinou-se mais perto. O resto do salão prendia a respiração, esperando que ele me abraçasse para anunciar a posse. Em vez disso, a sua boca pairou a poucos centímetros do meu ouvido. Cheiras a chuva e flores silvestres, sussurrou ele, com uma agonia retorcida na voz. E tu és a pior coisa que me aconteceu. Hesitei como se ele me tivesse batido. Lágrimas brotaram nos cantos dos meus olhos. Gideon recuou, o rosto uma máscara de fúria absoluta. Virou-se para a multidão, a sua voz a ressoar sobre a assembleia atordoada. A visão da rainha-mãe está turva pelo vinho e pelas festividades, rugiu ele. Esta mulher não é lua nenhuma. É a filha de Silas Kensington, uma traidora provada da coroa. A sua presença aqui é um insulto ao clã Silver Peak e à duquesa Isolda. Um suspiro coletivo varreu o salão. Ele estava a rejeitar a ligação. Ele estava a negar publicamente o decreto da deusa da lua para salvar a sua aliança política. Dor aguda e agonizante explodiu no meu peito. A rejeição de um mate desvanecido é um trauma físico. Ofeguei, apertando o tecido do meu vestido sobre o coração, os joelhos a ceder. A mandíbula de Gideon apertou-se tanto que pensei que os seus dentes se quebrariam. Podia ver o suor a brotar na sua testa. Ele sentia a dor da rejeição também,
lutando contra o desejo primordial do seu próprio lobo de me proteger, forçando-o para baixo com pura força de vontade. "Guardas!" Gideon berrou, sem olhar para mim. "Prendam esta mulher! Ela é claramente uma espiã enviada para perturbar a aliança. Trancham-na na Torre Norte. Deixem-na apodrecer com o resto do legado da sua família." 4 guardas pesadamente armados em armadura prateada correram para a frente, agarrando-me rudemente pelos braços. Não lutei contra eles. Estava demasiado fraca. A dor no meu peito irradiava para fora, tornando difícil respirar. "Gideon, por favor", sussurrei, as palavras a escaparem-me contra a minha vontade. Ele recusou-se a olhar para mim. Virou as costas, marchando em direção à chorosa duquesa Isolda, envolvendo um braço rígido à volta da sua cintura, numa demonstração grotesca de lealdade. Enquanto os guardas me arrastavam para longe da luz do grande salão e para os corredores de pedra gelada que levavam às torres, um dos guardas, um homem alto cujo rosto estava escondido sob um elmo de ferro, de repente mudou o aperto no meu braço. Ele inclinou-se, e uma voz que não era áspera, mas jovem e assustadoramente familiar, sussurrou-me ao ouvido. "Não chores, irmãzinha. O rei pensa que está a jogar xadrez, mas ele é apenas um peão. Estamos a retomar o trono." Congelei. O meu sangue virou gelo. Era o meu irmão, Alex, o irmão que se presumia morto há 3 anos, e ele usava a armadura da guarda pessoal do rei. A pesada porta de carvalho da Torre Norte bateu. O ferrolho de ferro deslizou com um clique oco e final. Os passos dos outros 3 guardas ecoaram enquanto recuavam pela escada em espiral de pedra, deixando-me sozinha com o homem que ainda me agarrava o braço. Ele soltou-me, estendeu a mão para desengatar as tiras de couro do seu elmo de ferro. Enquanto o tirava, a luz pálida da lua a filtrar-se através da janela gradeada iluminou o seu rosto. Era Alex. Estava mais velho, endurecido pelos elementos, uma cicatriz irregular a cortar a ponte do nariz, mas os seus olhos, os mesmos âmbar escuro dos do nosso pai, eram inconfundíveis. "Alex", engasguei-me, recuando até os meus ombros atingirem a parede úmida de pedra. "Estás vivo." "Os executores, as terras mortas. As terras mortas são fatais apenas para aqueles que não sabem caçar." "Yves", ele sussurrou, usando o seu apelido de infância para mim. Ele aproximou-se, a sua voz urgente e rápida. "Ouve-me com atenção. Não temos muito tempo. O círculo íntimo do rei está completamente comprometido. Vende a sua família, os Silver Peaks. Eles não estão aqui para assinar um tratado. Estão aqui para massacrar a hierarquia Blackwood de dentro para fora." A minha mente girou, lutando para processar as suas palavras através da dor cegante e agonizante no meu peito. A rejeição da ligação de mate era uma coisa viva, uma lâmina serrilhada a torcer-se nas minhas costelas a cada batimento cardíaco. "Do que estás a falar?" "O pai foi executado por conspirar com rebeldes contra o rei." "O pai foi incriminado." Alex cuspiu, os seus olhos a arder com uma intensidade selvagem. Ele descobriu que o clã Silver Peak estava a trocar segredos do clã com os rebeldes do norte, a financiá-los através das redes bancárias privadas dos mercadores Medashi no sul, ouro humano real, a trocar de mãos para comprar armas de prata. Quando o pai levou os livros de registro para Gideon, o seu pai, Lord Sterling, interceptou-os. Envenenaram a mente de Gideon, plantaram cartas forjadas na nossa propriedade e executaram o nosso pai para cobrir os seus rastos. Tapei a boca com a mão, um soluço a rasgar a minha garganta. O meu pai, o honrado e gentil Silas Kensington, assassinado por um crime que não cometeu. E o homem que ordenou a sua execução foi Gideon, o meu rei, o meu mate desvanecido. "Vamos tomar o castelo esta noite", continuou Alex, agarrando os meus ombros para me firmar. "Os rebeldes escondidos nas florestas do norte, eles são leais aos Kensington. Tenho passado 3 anos a reuni-los. Quando o sino da meia-noite tocar para o solstício, romperemos os portões." Infiltrei-me na guarda para garantir que o pátio interior ficaria aberto. "Alex! Não!" Ofeguei, o terror subitamente a dominar a dor. O exército de Gideon é demasiado vasto. É suicídio.
O exército de Gideon está bêbado de vinho especiado e distraído com as prostitutas Silver Peak. Alex zombou. Então a sua expressão suavizou e ele tocou na minha bochecha. Eu não sabia da ligação, Eve. Eu não sabia que a deusa da lua seria tão cruel a ponto de te juntar ao carniceiro que matou o nosso pai. Eu vi o que ele fez lá embaixo. Eu vi-o rejeitar-te. Uma nova onda de agonia atingiu-me e encolhi-me, agarrando o estômago. Dói, Alex. Parece que estou a respirar vidro. Eu sei, disse ele suavemente, puxando-me para um abraço breve e rígido. Mas tu és uma Kensington. És mais forte que uma ligação partida. Vou trancar-te aqui para a tua própria segurança. Quando o sol nascer, Gideon estará morto. Os Silver Peaks estarão acorrentados e o nome da nossa família será restaurado. Antes que eu pudesse argumentar, antes que pudesse gritar que o meu lobo estava a dilacerar-se ativamente ao pensamento de Gideon a morrer, Alex virou-se e saiu pela pesada porta de madeira. A fechadura clicou. Estava sozinha na escuridão. Afundei-me no chão de pedra gelada, puxando os joelhos para o peito. A Torre Norte era notoriamente à prova de som, construída séculos atrás para abafar os gritos dos prisioneiros. Mas eu não precisava de ouvir a batalha para saber que estava a começar. Eu estava ligada ao Rei Alpha. Passaram 10 minutos, depois 20. De repente, uma onda de choque maciça de pura adrenalina e fúria crua e sangrenta atingiu a minha mente. Ofeguei, arqueando as costas contra o chão. Não era minha raiva, era de Gideon. Através do fio fraturado e sangrento da nossa ligação de mate, senti o exato momento em que a emboscada começou. Sente a queimadura da prata a cortar um braço, o seu braço. Senti a onda avassaladora da sua aura dominante a intensificar-se numa tentativa desesperada de sobrevivência. Gideon, solucei na escuridão, o meu lobo a uivar em desespero absoluto. Eu odiava-o pelo meu pai. Eu odiava-o por me humilhar. Mas a ligação era magia antiga, completamente divorciada da lógica humana. Se ele morresse, uma parte da minha alma apodreceria instantaneamente. Rastejei até a porta, batendo com os punhos na madeira grossa. Deixem-me sair, Alex. Deixem-me sair. Os meus nós dos dedos partiram-se e sangraram. A madeira não cedeu. Então ouvi um som que fez o meu sangue gelar. Não era da porta. Era das sombras da minha própria cela. Batida. Passo. Batida, passo. Virei-me, encostando as costas à porta, os meus olhos a esforçarem-se por perfurar a penumbra. No canto mais distante da cela, um nicho que eu tinha assumido ser apenas alvenaria sólida. Um painel escondido na alvenaria tinha aberto. De pé na passagem estreita, iluminada apenas por uma única vela bruxuleante, estava a rainha mãe Rosalind. Para de esfolar as mãos, criança. Ela grasnou, apoiada pesadamente na sua bengala de weirwood. Madeira não sangra, e pedra não te tem pena. Respirei completamente confusa. Como é que subiste até aqui? Eu construí estas paredes. Conheço as veias deste castelo melhor do que o sangue no meu próprio corpo, respondeu ela, o seu olho leitoso a captar a luz da vela, fazendo-o brilhar como uma lua morta. O teu irmão é um tolo. Um tolo corajoso, mas um tolo, no entanto. Ele pensa que está a armar uma armadilha para os Silver Peaks, mas ele entrou cegamente numa matadouro. Do que estás a falar? Exigi, empurrando-me da porta. O rosto de Rosalind estava completamente desprovido de emoção. A duquesa sabia da sobrevivência do teu irmão. Ela permitiu que os seus lealistas rompessem os portões esta noite. Ela planeia deixar os rebeldes Kensington enfraquecerem a guarda pessoal do meu filho. E então, os seus próprios soldados Silver Peak entrarão, massacrando os homens do teu irmão e os lealistas de Gideon. Ela afirmará que Gideon morreu bravamente, a repelir uma tentativa de assassinato Kensington, e ela tomará o trono como a sua viúva enlutada e heróica. O ar nos meus pulmões desapareceu. Sabias disto? Sabias de tudo isto, e não fizeste nada. Fiz o que era necessário, disse Rosalind, a sua voz a descer para um sussurro aterrador e mortal. O reinado de Gideon tornou-se estagnado. Ele estava cego pela paz política, recusando-se a ver as víboras na sua própria cama. Ele precisava de um catalisador para acordar a sua verdadeira natureza alfa. Ele precisava de ser levado ao limite absoluto da destruição,
para queimar a fraqueza. Ele precisava de ti. Ela apontou a sua bengala para mim. Ele rejeitou-me. Ele atirou-me para uma masmorra para morrer. Ele protegeu-te, retrucou Rosalind, o seu olho bom a brilhar com um fogo súbito e feroz. Acaso que Isolda te deixaria viver a noite se ele te tivesse reivindicado na frente de todos? Ela teria envenenado o teu vinho antes do fim do banquete. Ao denunciar-te, ao enviar-te para a única torre que é virtualmente impenetrável a ataques externos, ele tirou o alvo das tuas costas e colocou-o inteiramente nas suas. Congelei. A minha mente voltou ao grande salão, o olhar de profunda e agonizante vulnerabilidade nos olhos de Gideon, mesmo antes de me afastar. Tu és a pior coisa que me aconteceu, ele tinha sussurrado. Não porque me odiasse, mas porque eu me tinha tornado subitamente na sua única fraqueza, numa sala cheia de inimigos. A ligação está a desvanecer-se, disse Rosalind abruptamente, olhando para a janela. Os homens de Isolda sobrepuseram-se ao grande salão. Gideon está a lutar, mas está a sangrar até a morte, com prata nas veias. Leva-me até ele, exigi, a dar um passo em direção à passagem secreta. Não me importava mais com a política. Não me importava com o trono. Sentia apenas a sensação desesperada de rasgão no meu peito que me dizia que o meu mate estava a morrer. Rosalind virou-se, guiando-me pela escada secreta sufocantemente apertada. Vamos para as varandas superiores do grande salão. Se entrares no chão, serás despedaçada. Descemos rapidamente, as pesadas paredes de pedra a abafar o caos até chegarmos a uma pequena porta de madeira. Rosalind abriu-a, e o barulho do massacre atingiu-me como um golpe físico. Saímos para uma galeria de menestréis estreita suspensa, muito acima do grande salão. A cena lá embaixo era um pesadelo pintado a carmesim e prata. O opulento banquete fora totalmente destruído. As longas mesas de carvalho estavam viradas, servindo de barricadas. O chão estava escorregadio de sangue, vinho e vidro estilhaçado. Lobos em vários estados de transformação, meio homens, meio feras com garras alongadas e olhos brilhantes, estavam a rasgar-se mutuamente. Vasculhei o caos freneticamente. Perto da mesa elevada, rodeado por um anel de soldados Silver Peak pesadamente armados, estava o meu irmão Alex. Ele estava a lutar ferozmente, a sua espada um borrão de aço, mas estava em menor número. E então eu vi-o. Gideon estava encostado à enorme lareira de pedra. A sua túnica de seda obsidiana estava rasgada, encharcada de sangue escuro. Uma lança com ponta de prata estava alojada profundamente na sua coxa esquerda, e um corte horrível cruzava as suas costelas. Estava rodeado por 5 dos guardas de elite de Isolda. De pé, em segurança atrás dos seus guardas, perfeitamente intocada e praticamente a vibrar de prazer sádico, estava a duquesa Isolda. Acaba com ele! Isolda gritou por cima do barulho da batalha. Corta-lhe a cabeça e trazê-la a mim. Gideon soltou um rugido ensurdecedor, os seus olhos a brilharem num dourado brilhante e aterrador. Ele avançou, partindo o pescoço de um guarda com as suas próprias mãos, mas o esforço custou-lhe. Outro guarda cravou o punho de uma espada nas suas costelas feridas. Gideon caiu de joelhos, a cuspir sangue. A ligação de mate esticou-se, uma dor cegante rompendo atrás dos meus olhos. Não, eu não pensei. Não ponderei as probabilidades. A tímida e quebrada rapariga Ômega, que se tinha escondido nos arquivos durante 3 anos, completamente destruída, foi substituída pela lua primal e furiosa, cujo mate estava prestes a ser executado. Saltei sobre a grade de madeira da varanda. Era uma queda de 6 metros. Eu deveria ter partido as pernas. Mas enquanto caía no ar, o poder adormecido na minha linha de sangue, a pura prata alfa que Rosalind tinha sentido, explodiu em vida. Aterrei diretamente em frente a Gideon, caindo numa perfeita postura de 3 pontos. A pura força da minha aterragem enviou uma onda de choque através do chão de pedra, estilhaçando os restantes cálices de vinho intactos no chão. Levantei-me lentamente até a minha altura total, colocando-me firmemente entre o rei Alfa e as lâminas que avançavam. O grande salão mergulhou num silêncio atordoado e sem fôlego. A luta parou. Até Alex parou a meio do balanço, olhando para mim em choque absoluto.
Os olhos de Isolda arregalaram-se. Tu, a ratinha da masmorra, mata-a, matem os dois. Virei a cabeça ligeiramente, olhando por cima do ombro para Gideon. Ele estava de joelhos, a respirar pesadamente, o sangue a pingar do seu queixo. Os seus olhos cinzentos gelados encontraram os meus. E desta vez não houve rejeição. Houve apenas admiração numa devoção desesperada e ardente. Eu disse-te, sussurrei para ele, a minha voz a ecoar no silêncio súbito do salão. Eu sou uma Kensington. Encarei os guardas de Isolda, deixando os meus próprios olhos sangrarem num brilho dourado luminoso. Não precisei de uma espada. Exibi os meus dentes, soltando um rugido que abalou os próprios alicerces do castelo Blackwood. O rugido que saiu da minha garganta não era humano. Era um som nascido de magia antiga e adormecida. Uma onda de choque de puro comando alfa que atingiu o soldado Silver Peak como uma parede física. Os 5 guardas que avançavam sobre Gideon cambalearam para trás, as suas armas vacilando, as mãos a voarem para os ouvidos. A minha aura, reprimida durante anos sob a poeira dos arquivos e a vergonha da ruína da minha família, explodiu para fora. Cheirava a ozono, tempestade de inverno e pressão esmagadora. Até a duquesa Isolda cambaleou, o seu sorriso aristocrático derretendo-se em horror absoluto. "O que é isto?" ela gritou, a arranhar a própria garganta, enquanto a pressão dominante a forçava de joelhos. "Ela é uma ômega, uma rata Kensington. Ela é a minha mate." Uma voz sombria e selvagem rosnou atrás de mim. Senti o súbito deslocamento maciço de ar antes de o ver. Gideon, alimentado pela proximidade repentina da nossa ligação, levantou-se das pedras ensopadas de sangue. A lança com ponta de prata ainda sobressaía da sua coxa, mas ele agarrou o cabo de madeira com uma mão maciça e ensanguentada, e com um estalo nauseante, partiu a arma ao meio, puxando a ponta de prata com um rosnado gutural. No momento em que o seu sangue atingiu o chão, a ligação de mate entre nós fixou-se. Foi um laço dourado tangível que esticou bruscamente. A dor agonizante da sua rejeição anterior desapareceu, substituída por um fluxo inebriante de adrenalina partilhada. Podia sentir o seu batimento cardíaco a martelar contra as minhas próprias costelas. Podia sentir a raiva gelada e letal a percorrer as suas veias. "Alex!" gritei, virando o meu olhar dourado para o meu irmão. "Os Silver Peaks são os traidores. Derruba-os." Alex, ainda a limpar sangue da testa, não hesitou. Soltou um apito de comando. Os restantes lealistas Kensington, homens que se tinham escondido nas terras mortas do norte durante 3 anos, viraram-se sem problemas. Em vez de atacar a guarda do rei, eles cravavam as suas lâminas nos flancos expostos dos soldados Silver Peak. O grande salão degenerou num matadouro, mas a maré tinha mudado violentamente. Gideon não olhou para a batalha que se travava à nossa volta. Os seus olhos cinzentos gelados estavam fixos nos meus, a brilhar com uma intensidade sobrenatural. Ele estendeu a mão, a sua mão grande e calejada a apertar a minha cintura, puxando-me contra o seu peito. O cheiro a pinho e petricor envolveu-me, lavando o fedor a sangue e medo. "Desculpa," ele respirou no meu cabelo, a sua voz rouca de emoção e dor. "Tentei esconder-te. Tentei empurrar-te para as sombras onde as lâminas deles não pudessem alcançar." "Eu não pertenço às sombras, Gideon," respondi, encostando-me ao seu abraço, sentindo o poder cru da sua aura alfa a misturar-se com a minha. "Juntos," ecoou ele. 3 guardas de elite Silver Peak, percebendo que a batalha estava a escapar-lhes, avançaram sobre nós simultaneamente. Gideon nem sequer desembainhou uma espada. Moveu-se com uma graça aterradora e fluida. O seu corpo era uma arma letal aprimorada por anos de guerra. Agarrou o primeiro guarda pela garganta, erguendo o homem maciço no ar antes de o esmagar contra a lareira de pedra com uma força esmagadora de ossos. Desviei-me de um golpe selvagem de espada do segundo guarda. Sem pensar, canalizei a pura energia primal da ligação da lua. Cravei o meu calcanhar no lado do joelho do guarda, partindo a articulação para trás, antes de trazer o meu cotovelo para baixo violentamente na base do seu pescoço. Ela caiu como uma pedra. Gideon despachou o terceiro,
as suas garras totalmente estendidas, a rasgar a armadura de prata do homem como se fosse papel. Do outro lado do salão, a batalha estava a terminar. Os mercenários da guilda bancária Aster, pagos pela família de Isolda, estavam a quebrar a formação e a fugir em direção às pesadas portas de carvalho, apenas para as encontrarem barricadas pelo lado de fora pelo mestre Cedric e pelos arquivistas do castelo, que aparentemente decidiram que os meus companheiros de leitura eram mais corajosos do que se lhes dava crédito. Isolda estava encurralada, o seu vestido de seda carmesim rasgado, a sua tiara de diamantes sentada torta no seu cabelo loiro despenteado. Alex estava sobre ela, a ponta da sua espada larga levemente contra a sua clavícula. Acabou, Isolda. Alex cuspiu, o peito a arfar. O golpe Silver Peak falhou. O silêncio desceu sobre o grande salão, quebrado apenas pelos gemidos dos feridos e pelo crepitar das lareiras. Gideon, a respiração pesada, manteve um braço firmemente à volta de mim enquanto caminhávamos pela carnificina em direção ao centro da sala. Isolda olhou para Gideon, os olhos selvagens de desespero. Gideon, por favor, ainda podemos salvar isto. O tratado, o meu pai, Lord Sterling, controla as rotas comerciais do norte. Se me matares, ele vai fazer o teu reino passar fome. Gideon olhou para ela com uma expressão de indiferença totalmente gélida. O teu pai já está morto. Isolda, achaste que eu não sabia dos livros de registro Medachi? Achaste que eu não rastreei o ouro que passava pela Sindicato Aster diretamente para as mãos dos rebeldes? A sua cara empalideceu, a cor desaparecendo completamente do seu belo rosto. Gideon virou ligeiramente a cabeça, o seu olhar deslizando para a galeria de menestréis, onde a rainha-mãe Rosalind ainda estava, a observar a cena lá embaixo com o seu olho frio e leitoso. Tragam-na, comandou Gideon aos seus guardas sobreviventes. 2 homens correram escadas acima, regressando momentos depois com a rainha-mãe. Ela caminhava com o seu ritmo lento e constante. Batida, passo, aparentemente indiferente ao sangue que se acumulava em volta da bainha do seu vestido de veludo escuro. Jogaste um jogo perigoso esta noite, mãe, disse Gideon, a sua voz mortalmente quieta. Limpei a podridão da tua corte, Gideon, respondeu Rosalind, o queixo erguido. Forcei a tua mão a executar os traidores e entreguei-te a tua verdadeira lua. Sim, murmurou Gideon, mas esqueceste um detalhe crucial, não foi? O detalhe sobre quem forjou originalmente as cartas de traição que condenaram Lord Silas Kensington há 3 anos. O meu sangue gelou. Olhei para Gideon, depois para Rosalind. Alex enrijeceu, a sua espada pressionando ligeiramente mais contra a garganta da sua irmã mais velha. Do que ele está a falar? Sussurrei. Gideon olhou para mim, os seus olhos cheios de uma profunda tristeza. Eu lamento imenso, Genevieve. Eu não sabia a verdade até ao mês passado, quando os meus espiões quebraram o cifrão nas contas bancárias Rothschild. A família dele não incriminou o teu pai. A minha mãe fez. Suspiro varreu a nobreza sobrevivente no salão. O rosto de Rosalind permaneceu uma máscara de pedra, mas o aperto na sua bengala de Weirwood apertou até os seus nós dos dedos ficarem brancos. Silas Kensington era um tolo intrometido e auto-justo, cuspiu Rosalind, largando a fachada. Ela descobriu que eu estava a desviar fundos do clã para construir um exército mercenário privado. Um exército de que eu precisava porque tu, Gideon, eras demasiado fraco para travar as guerras necessárias para expandir as nossas fronteiras. Eu forjei as cartas. Plantei as provas. Ordenei a sua execução para proteger a coroa. Ordenaste o assassinato de um homem inocente para proteger a tua própria ambição. Gideon rugiu, a sua voz a abalar os candelabros. Destruíste a vida de Genevieve. Afugentaste Alex para as terras mortas. E esta noite, manipulaste todo este massacre apenas para eliminar os Silver Peaks, porque eles descobriram o teu pequeno exército mercenário e te chantagearam. As camadas da conspiração desenrolaram-se na minha mente, doentias e brilhantes. Rosalind não tinha sussurrado aquelas palavras ao ouvido de Gideon para me salvar. Ela fê-lo para acender um barril de pólvora, usando a minha ligação de mate para forçar Gideon a uma guerra com Silver Peak,
silenciando efetivamente as únicas pessoas que poderiam expor os seus crimes passados. "Guardas", disse Gideon, a sua voz desprovida de qualquer calor familiar. "Despoem a rainha-mãe dos seus títulos. Confisquem a sua bengala. Ela será banida para as terras mortas antes do amanhecer. Se alguma vez regressar às fronteiras de Blackwood, executem-na à vista." Rosalind não gritou, não implorou. Apenas olhou para Gideon com o seu único olho bom, um sorriso amargo e retorcido nos lábios. Enquanto os guardas a arrastavam, ela olhou para mim uma última vez. "As raízes estão mortas", sussurrou ela, ecoando as suas palavras de mais cedo. "Mas a semente de prata tomou o trono. Joga bem o jogo, pequena lua." O rescaldo do golpe da lua de sangue não foi um amanhecer pacífico súbito. Foi uma escavação agonizante da verdade. Durante 3 dias, o castelo Blackwood cheirou a sálvia a arder e sangue seco. Os soldados Silver Peak sobreviventes foram despojados das suas armaduras e acorrentados nas minas de sal profundas sob a Cordilheira Oriental. Alex, endurecido pelas terras mortas, foi rápido e implacável na sua reestruturação. Foi oficialmente nomeado Comandante Supremo dos Exércitos de Blackwood, substituindo os generais corruptos que tinham virado um cego para o reinado traiçoeiro de Rosalind. No entanto, as vitórias políticas pareceram ocas ao lado do esmagador custo emocional. Passei as primeiras 48 horas sentado ao lado da massiva cama de carvalho de Gideon na ala real. O rei tinha perdido uma quantidade perigosa de sangue. A prata tinha envenenado as suas veias, provocando um violento delírio. Durante as horas mais escuras, o seu poderoso lobo choramingou, debatendo-se contra os lençóis de seda, chamando por uma mãe que o não tinha traído, e repetidamente por mim. Segurei a sua mão a arder, deixando a minha aura de lua estável lavar sobre ele para acalmar a queimadura do veneno. Ao amanhecer do 3º dia, a febre finalmente cedeu. Gideon abriu os seus olhos cinzentos gelados, encontrando-me a dormir, descansada na beira do seu colchão. Quando acordei, os seus dedos estavam gentilmente enroscados no meu cabelo, o seu olhar claro, lúcido e cheio de uma tristeza devastadora. Ele não falou de política. Simplesmente puxou-me para a cama, envolvendo-me com os seus braços cicatrizados, enterrando o rosto no meu pescoço, enquanto finalmente permitia que o alfa invencível se quebrasse. Ficamos assim durante horas, tecendo lentamente as nossas bordas desfiadas. Mas havia um último fio solto que eu precisava de cortar antes de poder realmente aceitar a coroa. Naquela tarde, desci para a mesma masmorra da Torre Norte onde Gideon me tinha trancado dias antes. 2 lealistas Kensington pesadamente armados faziam guarda à pesada porta de carvalho. Curvaram-se respeitosamente quando me aproximei, um gesto chocante a que ainda estava totalmente desacostumada. "Abramna, commandei." O pesado ferrolho ranger de volta, e eu entrei na penumbra, encolhida num canto, despojada da sua seda carmesim e diamantes, estava a duquesa. Usava uma túnica de prisioneira grosseira de estopa, o seu cabelo de ouro fiado emaranhado com terra. Quando ouviu os meus passos, a cabeça dela levantou-se. Por um segundo, a sua antiga arrogância piscou, mas dissolveu-se rapidamente em pânico selvagem quando me viu ali parada, não como uma arquivista maltrapilha, mas envolta no pesado manto de inverno forrado a prata da casa Blackwood. "Vieste vangloriar-te, ratinha", cuspiu ela, a voz. "Vieste executar-me tu mesma. Se eu fosse o monstro que a tua família é, teria feito", respondi, a minha voz a carregar uma calma autoridade que me surpreendeu. "Mas eu li os livros de registro, Isolda. Os registros Astor e Rothschild. Sei sobre o ouro que o teu pai canalizou para os acampamentos rebeldes. Sei que tencionaste massacrar toda a alma inocente aqui para reivindicar um trono que nunca foi teu." Isolda zombou, lutando para se levantar, as suas correntes a tilintar. "Pensas que ganhaste? Os mercadores Medici vão fazer passar fome o teu povo até ao fim do inverno. Gideon terá de casar com uma verdadeira nobre para sobreviver." Soltei uma risada de pena. Os mercadores Medici abandonaram-te assim que a notícia do golpe falhado chegou até eles. Eles já prometeram os seus carregamentos de grãos a Alex. O teu clã está falido.
O teu título está abolido. Não te resta nada. A realidade da sua destruição total finalmente atingiu-a. As pernas de Isolda cederam e ela caiu sobre a pedra gelada, enterrando o rosto nas mãos manchadas de terra. Não senti triunfo. Senti apenas um alívio exaustivo por o veneno finalmente ter sido retirado. Virei-me e saí, deixando a porta de ferro fechar-se nos fantasmas do meu passado. Quando a noite caiu, o grande salão era irreconhecível. O vidro estilhaçado fora varrido, os estandartes manchados de sangue substituídos por tapeçarias imaculadas, retratando os lobos prateados entrelaçados de Blackwood e os veados rampantes de Kensington. A nobreza sobrevivente, agora totalmente humilhada, ficou em reverência silenciosa. Fiquei sozinha numa antecâmara, a olhar para um espelho de prata alto. Estava envolvida num vestido de samita branca de tirar o fôlego, o corpete bordado com pérolas cintilantes. Já não parecia o fantasma dos arquivos. Parecia uma rainha. A pesada porta de madeira abriu-se e Gideon entrou. Vestia uma túnica cerimonial de veludo meia-noite, com uma espada larga prateada atada à cintura. Caminhava com uma ligeira claudicação, mas a sua aura era sufocantemente poderosa, a vibrar com um profundo zumbido territorial que fazia o meu lobo ronronar. Ele aproximou-se, parando a poucos centímetros de mim. Estendeu a mão, o polegar calejado a traçar o meu queixo. És magnífica, murmurou ele, a sua voz rouca a enviar um arrepio pela minha espinha. Estou aterrorizada, admiti honestamente. 3 anos a esconder-me, Gideon, e agora o reino inteiro estará a olhar para mim. Que olhem, ele sussurrou ferozmente, encostando a testa à minha. Que vejam a mulher que entrou numa tempestade de lâminas para salvar um homem que só lhe mostrou crueldade. Que vejam a verdadeira força da linhagem Kensington. Estive sentado naquele trono durante anos, Genevieve. Mas nunca fui verdadeiramente um rei, até tu me mostrares o que a lealdade realmente parece. Ele tirou de uma bolsa de veludo e retirou uma coroa. Era uma obra-prima, uma delicada trama de prata afiada, cravejada com pedras de luar em forma de lágrima impecáveis que pareciam brilhar com luz interior. Pensei que a deusa da lua me tinha condenado às sombras para sempre, sussurrei. Ela não te condenou, Genevieve. Ela apenas te manteve segura até que o reino estivesse pronto para a sua verdadeira lua, respondeu Gideon. Ele levantou a coroa de prata e colocou-a gentilmente na minha cabeça. No momento em que o metal frio tocou no meu cabelo, um calor elétrico profundo fluiu através da ligação de mate, cimentando as nossas almas para toda a eternidade. Os tênues aplausos da nobreza à espera no grande salão ecoaram pelas pesadas portas de madeira. Mas nesta sala, éramos apenas nós os dois. Ele inclinou-se, capturando os meus lábios num beijo que sabia a promessas de cura e um amor feroz e inflexível. A pária aterrorizada, a filha do traidor, a ômega esquecida, escondida nos arquivos empoeirados. Todas essas versões frágeis e quebradas de mim queimaram completamente no calor avassalador do seu abraço, deixando para trás apenas um núcleo inquebrável de puro aço. Eu era Genevieve Kensington, a lua desvanecida do clã Blackwood, e jurei à deusa da lua que nunca, jamais deixaria ninguém arrastar-me de volta para a escuridão. Que jornada aterradora e bela de traição e redenção! A história de Genevieve prova que, por vezes, aqueles que são empurrados para as sombras mais escuras são os únicos capazes de sobreviver às tempestades mais ferozes. De uma pária desgraçada forçada a esconder-se nos arquivos à poderosa lua, que desmantelou uma conspiração real e reivindicou o seu mate desvanecido, a sua resiliência é absolutamente incomparável. O que achaste da brutal reviravolta da rainha Mãe Rosalind? Viste essa traição a chegar? Ou a conspiração bancária apanhou-te completamente de surpresa? Se adoraste este drama intenso e cheio de reviravoltas sobre lobisomens, não saias ainda. Clica naquele botão de like para mostrar o teu apoio. Partilha esta história com os teus colegas amantes de fantasia. E certifica-te de subscrever o canal para mais contos dramáticos épicos de mates desvanecidos, traições reais e laços inquebráveis. Deixa um comentário abaixo a dizer-me o teu momento favorito e vejo-te no próximo.